Ele decidiu começar coletando todas as informações sobre os eventos do último mês. Havia sacos de lixo em frente à porta da frente. Segurando o celular em mãos, Jinyoil queria recorrer a informantes cujas informações fossem confiáveis, para encontrar dados seguros em meio às fofocas. Uma aba chamada Comunidade da Torre dos Desafios apareceu na tela do celular. O site tinha uma função de busca de usuários. O protagonista estava sentado à mesa em um café. Um cara de cabelos loiros se apresentou como Taemin e disse que seu apelido era Cabeça de Vento. Seu avatar estranhamente vestido segurava um coquetel molotov na mão. A garota de cabelos pretos bateu no peito e se apresentou como Yeonha. Seu apelido era Punho de Fogo, e seu avatar usava uma boia infantil e luvas de boxe. Jinyoil abriu a boca surpreso, pensando que esses caras com quem jogou há 2 anos não se pareciam em nada com seus personagens. Imaginando-se cercado pelos avatares de seus velhos amigos, o rapaz pensou que não era assim que o primeiro grupo deveria ter sido criado. A notificação anunciou o uso da habilidade Olho da Verdade. Taemin sorriu. Todas as informações foram exibidas em sua janela de status, incluindo habilidades pessoais. O ícone da habilidade Rei das Máquinas apareceu. Esta magia era bastante poderosa e não tinha desvantagens graves, sendo útil em batalhas de grande escala. Yeonha deu um gole em seu copo plástico. Sua janela de status descrevia seus atributos e habilidades. Apareceu o símbolo da habilidade Mestre de Taekwondo, que ajudava no combate corpo a corpo. O protagonista percebeu que os rapazes estavam caçando juntos porque tinham as mesmas habilidades. Ele sorriu, pensando que eles se davam bem antes. A notificação que surgiu dizia que o jogador só poderia copiar a habilidade se chegassem ao 20º andar juntos. Apontando a mão para o aliado, Taemin disse que era a sua vez. Distraído de seus pensamentos, o jovem se apresentou, dizendo seu nome. Levando a mão à boca de vergonha, ele acrescentou que seu apelido era Captain Boar, Capitão Javali, e pensou consigo mesmo que havia criado esse apelido há 11 anos. Sentando-se à mesa, Jinyoil disse que tinha 27 anos e que fazia transmissões na Paprika TV. A boca de Taemin se abriu em choque. Ele ficou surpreso por seu amigo ser um streamer e disse que também assistia a Paprika às vezes. Sorrindo, o jogador respondeu que já havia parado de fazer as transmissões. Com um aceno de mão, o interlocutor disse que poderiam relaxar, pois jogavam juntos há muitos anos. Yeonha, sentada ao lado dele, concordou. O pensamento passou pela cabeça do rapaz de que seus amigos eram sociáveis demais. Ele se lembrou do sorridente Jun Soo, que queria usá-lo. Uma imagem de Park Yana com olhos ardentes, que estava prestes a traí-lo, apareceu em sua mente. Sentado à mesa com seus antigos camaradas, o jovem pensou que, pela primeira vez, sentia-se confortável após se comunicar com tantos hipócritas. Em frente ao holograma da Terra, havia um tabuleiro de xadrez. Com seus amigos, o jogador conseguiu descobrir o que aconteceu enquanto ele estava no labirinto, por exemplo, como as principais guildas do mundo se desenvolveram. Ele também aprendeu sobre as tendências de streaming. O homem abriu uma janela à sua frente para gravar vídeos. Pessoas de túnicas escondiam seus rostos atrás de máscaras pretas. O protagonista soube do surgimento de um grupo de mineradores que criou uma organização, sequestrando pessoas. Taemin arqueou as sobrancelhas surpreso e perguntou se seu amigo realmente esteve desaparecido no último mês. Ouvindo uma resposta afirmativa, o jovem esclareceu se seu amigo havia feito o teste. Após pegar sorvete com uma colher, o protagonista perguntou de que teste eles estavam falando. Havia um táxi em um engarrafamento na rodovia. Olhando para trás do banco da frente, Taemin explicou que um fluxo de jogadores invadiu a torre quando ela apareceu pela primeira vez, mas a partir do 2º andar, o número de mortes aumentou. A torre erguia-se imponente no céu. A associação impôs uma restrição pela qual apenas aqueles que passassem no teste poderiam subir ao 2º andar. Apontando para o código de barras em seu pulso, Yeonha acrescentou que a associação emite um código de verificação para todos. Relembrando o rosto do chefe da associação, Jinyoil pensou que Sejin estava reunindo pessoas com habilidades poderosas sob o pretexto de reduzir o número de baixas. Com um sorriso astuto, ele decidiu usar o sistema criado pela associação para seu próprio benefício.
Havia uma tela com a Terra representada pendurada no arranha-céu, e o táxi parou na entrada do prédio. O símbolo da associação apareceu. Após sua criação, os jogadores que recebiam uma nota abaixo de F perdiam a oportunidade de ir para o segundo andar, e o dossiê era carimbado como bufalhou. As pessoas vibraram enquanto paravam diante do homem com a espada. Jogadores com pontuações altas começaram imediatamente a receber ofertas das melhores guildas do país. Assim, 3 tipos de pessoas se reuniram no local do teste. Os primeiros eram aqueles que queriam desesperadamente o direito de entrar na torre. O rapaz juntou as mãos, esperando conseguir um bom ranking, enquanto a garota mordia. O segundo grupo era composto por aqueles que queriam encontrar jogadores de alto escalão. Repórteres se preparavam para entrevistas, imaginando qual guilda recrutaria o jogador de rank A desta vez e ansiosos para fazer uma reportagem especial. O homem com a câmera notou algo à sua frente, e os jornalistas abriram a boca surpresos. O terceiro grupo era daqueles que queriam exibir seu direito de entrada para o mundo todo. Parkiana, da guilda Corvo Negro, e seu irmão Agin, uma estrela em ascensão da mesma guilda, passavam pela rua. Um homem caminhava atrás deles enquanto flashes de câmeras brilhavam diretamente em seu rosto. Git, da guilda Pai do Urestrin, franziu as sobrancelhas com severidade. O jornalista pediu ao cinegrafista para não perder um único frame. Tirando os óculos escuros, o homem perguntou de onde vinha toda aquela multidão. Agin olhou para ele e explicou que muitas pessoas querem enriquecer rápido ou ganhar fama. Franzindo a testa com desagrado, o homem disse que não tinha tempo e pediu para abrirem caminho, pois os repórteres o aguardavam. Seus olhos brilharam. Git afirmou que veio ali pelos jovens da Corvo Negro, então eles precisavam se esforçar. Arqueando as sobrancelhas tensamente, Ana pediu para ele não se preocupar e prometeu fazer tudo o que fosse necessário. Agin concordou com a irmã. Os seguranças começaram a afastar a multidão para abrir caminho para as celebridades. Em meio ao povo, estava o protagonista junto com seus amigos. O guarda apontou o dedo para ele e ordenou que saísse do caminho. Apontando para si mesmo, Jinhoio questionou por que precisava se mover se tinha sua senha e estava esperando na fila. Agin empurrou o guarda, acusando de não fazer o seu trabalho direito. Apontando o dedo para o rapaz, o membro da Corvo Negro disse que ele estava cometendo um grande erro ao não sair da frente. Ouvindo uma voz da multidão dizendo que ele estava se exibindo, o jogador percebeu que era o irmão de sua aprendiz, mas nem se moveu, mantendo as mãos nos bolsos. Devido ao uso da habilidade Olho da Verdade, seus olhos brilharam. Agin olhou para ele com uma expressão vazia e perguntou por que o jovem o encarava daquela forma. Todas as características foram exibidas em sua janela de status. A notificação dizia que, para copiar sua habilidade pessoal, o jogador precisaria aumentar a amizade com o alvo ao máximo, mas para copiar uma de suas habilidades, seria necessário elevar a hostilidade ao nível máximo. Com os olhos arregalados, o rapaz percebeu que poderia provocar o alvo da cópia para obter sua habilidade. Enquanto Agin tentava provar seu ponto de vista, Ana se aproximou deles. Ao ver sua chefe, a garota abriu a boca de medo. Seu irmão se virou, explicando que o homem não queria sair. O protagonista o agarrou pelo dedo indicador. No momento seguinte, o dedo foi quebrado. Agin imediatamente segurou o dedo inchado e vermelho, ganindo de dor. Jinhoio calmamente bebeu água, sem se preocupar com nada. Os olhos de Agin brilharam e ele removeu a mão, que foi imediatamente envolvida por uma forte magia. Todas as pessoas ao redor ficaram em choque. Eles pediram para todos correrem para o local do confronto e ver o que estava acontecendo. Jinhoio, notando que algo estava errado, olhou para seu oponente surpreso. No mesmo instante, ele segurou com mais força a garrafa de água aberta. Agin já avançava em direção ao protagonista quando, de repente, recebeu água no rosto e nos olhos. Ele desferiu um corte forte, mas Jinhoio não estava mais lá. Tudo o que restou foi a garrafa, que voou em direção ao agressor. Quando, de repente, ele recebeu um golpe forte na perna, fazendo-a ceder. Em um segundo, Agin caiu no chão com um grito alto, segurando o joelho. Não muito longe dele, de costas, estava o protagonista. Todos ao redor estavam em choque, ninguém entendeu o que aconteceu. Entre a multidão perplexa estava Ana.
Ela olhou para Jinyoil com horror. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto e havia medo em seus olhos. Ela se perguntou por que o personagem principal estava ali. De repente, ouviu-se uma voz na multidão. Era Git, que cruzava os braços sobre o peito com desagrado. Jinyoil olhou para Git sem emoção. Ele tentou usar imediatamente a habilidade Olho da Verdade nível 1. No mesmo instante, surgiu um erro com a inscrição, falha. Logo em seguida, outro erro apareceu, informando que o uso da habilidade era impossível devido à diferença de níveis. Havia fúria no rosto de Git. Rangendo os dentes de raiva, ele avançou sobre o protagonista. Seus olhos queimavam com uma chama brilhante e quente. O nível desse cara foi reportado como estando acima de 20. Assim que Git se aproximou do personagem principal, Jinyoil olhou para ele e disse que não sabia que Ajin tinha uma babá. Então, Git respondeu calmamente que aquilo exigia olho por olho, mas que Ajin era um sujeito bastante útil. Imediatamente, Jinyoil ficou tenso. Franzindo a testa, ele perguntou se o que Ajin fornecia para a China era o ginseng da dinastia Goryeo. Ao ouvir isso, Git ficou furioso, rangendo os dentes e perguntando como ele sabia. Todas as pessoas e repórteres ao redor ouviram e não entenderam do que estavam falando. Com os braços estendidos, Jinyoil respondeu casualmente que não importava como ele descobriu, e então perguntou se Git faria a pergunta certa. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto, e havia uma ideia específica em seus olhos. Por exemplo, como se livrar dos efeitos colaterais, sugeriu Jinyoil. Git respondeu de forma ríspida. Uma mensagem apareceu imediatamente informando que Git estava usando a habilidade de Dungeon de nível 3, Barreira de Blackout. Paredes começaram a surgir ao redor de Jinyoil e do enfurecido Git. Gritou Taemin, jogando-se contra as paredes que se fechavam. Veias saltaram na testa de Git de tanta raiva, e o fogo queimava em seus olhos. Ele exalava uma energia mágica poderosa. Jinyoil, gritou Yeon imediatamente ao ver que a masmorra havia se fechado. Isso é realmente uma parede protetora? Perguntou o protagonista surpreso, tocando a parede impenetrável. Git não respondeu à pergunta, apenas quis saber se Jinyoil estava realmente pedindo 10 masmorras, dungeons. Depois disso, perguntou se o protagonista poderia provar que não estava mentindo. Então, Jinyoil começou a explicar que o item consumível necessário para restaurar estamina e mana era o ginseng da dinastia Goryeo. Em seguida, imaginando o mago exausto, ele disse que se você simplesmente comer o ginseng, ocorrerá um efeito colateral, envenenamento mágico. Depois disso, ele levantou 3 dedos e disse que os rapazes provavelmente estavam sofrendo com isso agora, mas que 3 objetos poderiam ajudar a resolver o problema.